nós vamos falar sobre o problema do pecado original, afinal de contas. Lembra? Adão e Eva, a carne da minha carne, tá vendo? Se uniram como pessoa, tudo aquilo que nós já tínhamos aprendido, mas acontece que aconteceu o pecado original, uai. E nós nascemos no mundo depois do pecado original já funcionando por aí. Conclusão. E agora? Quem poderá nos defender? Né? Depois do Chapolin Colorado, quem poderá nos defender? Então, para que nós consigamos entender, a aula de hoje ela vai ser dividida em algumas partes. A primeira parte é exatamente o que o pecado fez na relação entre homem e mulher. Então, logo que aconteceu o pecado original, uma série de consequências começaram a suscitar na relação entre homem e mulher. Várias consequências. Depois, nós temos a segunda parte, que diz respeito às consequências do pecado original e, naturalmente, as consequências do pecado em geral para a pessoa, o indivíduo. O que o pecado faz com o indivíduo? Primeiro, o que o pecado faz na relação entre homem e mulher, e depois o que o pecado faz com o indivíduo. Por fim, nós vamos estudar ainda um último tema, que é a relação entre o homem e a lei. O que a lei faz com o homem, o relacionamento que o homem tem com a lei divina. É a terceira etapa da aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar de um conceito. Ele vai aparecer durante muitas vezes, tá legal? Ele vai aparecer várias vezes. Então, vou falar logo de começo, que é a concupiscência. Concupiscência. O que quer dizer isso? Concupiscência é uma certa inclinação que nós temos para fazer bobagem. Então, sabe aquela coisa? Você vê aquele negocinho, não pode, você vai lá, é gostoso. Não pode, vai lá que é bom, não pode. Tem, sabe isso? Concupiscência. É uma certa inclinação para fazer bobagem. Entende? Para fazer o que não é exatamente apropriado. De maneira mais exata, contemporaneamente, nós temos usado a expressão concupiscência da carne, sobretudo, para se vincular a inclinação para algum prazer sexual. Então, contemporaneamente, quando alguém fala concupiscência, o sentido que vem dessa palavra é o sentido que provém por alguma certa inclinação para o prazer sexual propriamente dito. Então, quando eu usar a palavra concupiscência aqui, estarei me referindo a esta realidade, tá bom? Tem outros significados da palavra, pode ser entendida de outra forma, mas nesta indústria vital, estaremos usando nesse sentido de concupiscência da carne, no sentido da sexualidade propriamente dita, tá bom? Para ficar mais fácil, os termos ficaram bem entendidos. Então, a primeira parte é o que aconteceu na relação entre homem e mulher depois do pecado original. É só ler Gênesis 3 que a gente vai entender rapidinho. Eles acabaram de cometer o pecado, e a primeira coisa é: então seus olhos abriram-se, e vendo que estavam luz, tomaram folhas de figueira, ligaram-se e fizeram uma cintura para si, ou seja, fizeram uma tanguinha para si. E ouviram barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus. Interessante isso, eles estavam falando por ele até agora há pouco. Depois do pecado, eles, sabe que fenômeno é esse? É o fenômeno que acontece quando alguém peca mortalmente. Você está lá com Deus, rezou, penitência, missa, comunga, pecou, você sai correndo. A mesma coisa que está aqui no Gênesis, está vendo?
O homem e sua mulher estavam lá com Deus, pecou, aí se esconderam da face de Deus. Não quero para saber de missa, não quero para saber de padre, não quero para saber de nada. É o mesmo fenômeno. Quando comete o pecado, a pessoa sai correndo, não quer saber mais de Deus, não quer rezar. Aí, mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? Ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu e ocultei. Então Deus pergunta: quem te revelou que estavas nu? E aí Deus nem espera responder, né? Por acaso você comeu daquele fruto que eu falei que não era para comer? Em linguagem popular é isso. E aí começa a parte legal, né? E aí você começa a notar a diferença na relação entre homem e mulher aqui. Porque se por acaso comeu do fruto, aí já começa Adão: não, Deus, foi eu não, foi a serpente. Não, melhor, pior, ele fala: foi eu não, foi a mulher que tu me deu. Essa é a resposta que Adão dá para Deus. Porque não, foi a mulher que você me deu. Quer dizer, agora há pouco era a mulher da minha vida, né? Assim, vou morrer com ela, e agora, não, agora a culpa é dela. Entendeu? Se vira aí com Deus, o problema é seu, não tem nada a ver com isso. Já mudou a relação. Agora há pouco era amor da vida, e agora já a culpa é dela. E quando chega Deus para falar com a mulher, ela vai dizer: fui eu não, foi a serpente. Foi a serpente, a culpa é da serpente, a serpente me enganou. Quer dizer, depois do pecado, uma série de coisas começam a acontecer com o homem e a mulher que no estado original não tinha. Por exemplo, vergonha da nudez. Não tinha, estavam luz, ninguém se envergonhava. Depois do pecado original, começaram a se envergonhar. Por quê? Porque tinha perigo, né? Perigo de ser usado. Como eu falei, por que o pudor? Às vezes a gente fica preocupado. Geralmente, jovem de paróquia que sofre isso. Aí se veste um pouco diferente, o padre vai lá e bronca. Mas por que isso? Porque o pudor está vinculado à capacidade, é o seu valor. Você entende? Por que cobrir-se? Para mostrar que vale alguma coisa. É isso, entendeu? No Gênesis mesmo tem esse sentido. Eles se cobrem porque não querem ser usados, ou seja, porque quem está ali importa. Isso faz parte da ideia de pudor, né? Mas então, deu para notar que a relação entre homem e mulher mudou muito. Tá claro? Amor da vida, uma só carne, agora já é cada um por si. Você se cura com Deus aí, não quero nem saber, a culpa é dela. Agora, as consequências ficam maiores depois, quando nós começamos a ver as punições, né? Deus deu uma punição para cada um. Deu uma punição para o homem, uma punição para a mulher e uma punição para a serpente. A da serpente a gente deixa para um outro dia. Vamos focar agora nas penas que Deus deu para o homem e para a mulher. E eu sei que algumas pessoas vão ficar morrendo de raiva no início, mas depois eu espero que entendam. Tá legal? Não briguem comigo, tá escrito aqui, tá bom? Eu sou inocente. Eu estou avisando antes. Então, duas penas aparecem. Então Deus fala assim, primeiro dá a pena da serpente, depois dá a pena da mulher. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. Calma, não criemos pânico. Tá bom? Vou falar primeiro a punição do homem. Aí a punição do homem: porque ouviste a voz da tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Uau! A punição dada à mulher geralmente é aquela em que, sem dificuldade, as meninas nos olham com uma cara de raiva. Não é assim? Como assim?
A mulher vai ser dominada pelo homem, isso é um absurdo, isso é machismo, isso é... Tá bom, isso é uma interpretação sociológica do texto. São João Paulo II dá um outro tipo de interpretação a esse texto. Ele não interpreta de modo sociológico, mas interpreta de modo personalista. E eu acredito que essa interpretação é muito mais profunda do que aquela de modo sociológico, que me parece uma bobagem que não devia nem estar na cabeça de quem escreveu. A questão é, o que se diz aqui, em primeiro, ele diz: multiplicarei o sofrimento do teu parto, darás a luz com dores. Até aí todo mundo fala, tá bom, tranquilo. Depois diz: teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. Essa noção aqui, São João Paulo II, ele vincula a diferença da sexualidade entre homem e mulher. Como eu falei com vocês ontem, há diferenças entre homens e mulheres, tá claro? Mas a própria maneira de viver a sexualidade é diferente também. De modo que a mulher, ela vive a sexualidade de modo um pouco mais histórico, e o homem vive a sexualidade de modo um pouco mais material. Um pequeno exemplo talvez possa clarear o que eu quero dizer. Bem simples. Alguns anos atrás, eu tive desprazer de assistir Crepúsculo 7.2 ou 7.5, sabe lá qual era a numeração adequada daquele filme. Eu queria ver o filme do Batman, claro, obviamente, mas eu tenho irmã, então como eu tenho irmã, eu acabei assistindo Crepúsculo 7.2, 7.5, 7. alguma coisa. E aí, é uma coisa interessante, porque esse tipo de filme, eles começam todos iguais. É a linda menina feia, ou a feia menina linda, que acha que ela vai morrer sozinha e ela casa com o galã do filme no final. Ela namora, é uma coisa assim. Você percebe que eles sempre tipo filme de sessão da tarde? Você tem a noção, sabe como começa, sabe como termina, e as meninas choram no final de todos eles. Você olha assim, do lado da pessoa assim, aquela lágrima caindo, como? Você sabia o que ia acontecer no final? 2 primeiras cenas, sabe como é que vai acabar. E elas choram. Por quê? Porque faz parte um pouco da sexualidade feminina, ela é bastante mais histórica. Então, é como se ela necessitasse de uma história. Então, aquela história de romance ali é o que está muito próprio da maneira como a mulher vive a sua sexualidade. Ou seja, se por exemplo acontece do camarada esquecer a data do aniversário, de casamento, ou a data do primeiro beijo, o mundo acaba. Porque é histórico. O camarada não lembra disso. Não lembra. Tenha misericórdia, tá bom? Misericórdia. Ele não lembra, porque ele já basta estar aqui contigo todo dia, entendeu? Para ela não, tem que dizer, olha, no dia tal foi o primeiro beijo, naquela fonte. Mas então, eu não lembro. Não interessa, tem que decorar. Isso faz parte. Você vê uma outra evidência de que a sexualidade feminina e a masculina é diferente? Quando o mundo era normal, agora não mais, mas quando o mundo era normal, quem consumia pornografia dessas visuais era homem. Mulher consumia um outro tipo, que eram umas historinhas picantes que se vendiam nas bancas de jornal, com aqueles nomes de menina, Lolita. Esses nominhos assim, isso era tipo de pornografia feminina. Para homem era desenho, para mulher era história. Quando o mundo era normal. Como o mundo não está normal mais, então já foi tudo dentro do brejo, então realmente agora está tudo igual. Mas houve um período em que era bem clara a diferença. A própria evidência disso são os nomes, né? Você pensa, por exemplo, as revistas pornográficas, por exemplo, elas são feitas para o público masculino ou para o público gay, que curiosamente é masculino também, né? Enquanto para as mulheres são outro tipo de coisas, né? Se escreviam novelas. Por que isso? Porque a maneira do homem e da mulher viver a sua sexualidade é diferente mesmo. Tá claro? Uma é muito mais material e a outra é mais espiritual. Por isso, material é ver mesmo, né? Então, por exemplo, é mais fácil um menino olhar uma menina bonita passando na rua e ficar assim do que uma menina, né? De outro modo, acontece o contrário. Se a menina tem um grande amigo na escola que ouve, que entende, me ouve, não entende, cuidado. Cuidado, porque isso vai virar história e o risco de mudar de namorado é grande, entendeu? Porque é diferente a maneira de viver a sexualidade. Essa diferença precisa ser entendida tanto pelos rapazes quanto pelas meninas. Isso é muito importante, hein?
para entender coisas que são importantes para quem está com você, que você acha que não tem, ó. Importância nenhuma tem para outra pessoa. Bom, vocês começam a entender qual é o grande drama dessa história. Um dos grandes dramas é que existe uma chance monumental de uma mulher não se entender de jeito nenhum nesse aspecto de sexualidade, que é fundamental para a união de pessoa, porque você entende, não é difícil, e aí já é a própria punição e dificuldade masculina, né? Há uma certa dificuldade masculina muito grande para a continência, para a união de pessoa, porque como é uma sexualidade mais material, então é muito fácil para um homem, quando ele não se cuida nesse aspecto, ele começar a buscar as mulheres basicamente por motivo, ou quase que estritamente por motivo material mesmo. É muito fácil cair num erro desse para um homem, né? O que é terrível, porque no caso das mulheres, então acontecem alguns fenômenos curiosos. Vai a menina sonhando com o príncipe encantado, ela resolve casar com o primeiro cavalo que aparece, porque não tem príncipe nenhum. É disso que São João Paulo II diz nessa frase. Ele entende assim: os teus desejos te impelirão para o teu marido. Ou seja, a mulher vai se inclinar mais facilmente à união de pessoas. E ela vai ter que contar com o mal, com a dificuldade de uma outra pessoa que talvez esteja mais propenso a uma união carnal. Entendeu o problema? É isso que ele chama de te impelirão ao teu marido e ele te dominará. No sentido de que os objetivos, talvez, naturalmente falando, sejam distintos. Isso não significa que os rapazes sejam bichos e que eles possam se comportar como animais, tá claro? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas que naturalmente as inclinações são diferentes, sim, são. Tá claro? Dá para entender o que significa isso? Agora, o que poderia ser então o máximo da dominação masculina sobre as mulheres? Deu para entender? Quer dizer, como é que seria a dominação? No fundo, é quando acontece de a sexualidade feminina que se inclina para a união de pessoa acaba consentindo com a união carnal. Porque é que tem. Vocês entendem o que seria a dominação? Agora, olha só o máximo da dominação. Um exemplo típico. Eu sinto vergonha de falar isso em público, mas estou nem aí. Vamos lá. Vamos lá, então. Ótimo. Então, acontece que tem uma expressão que é usada atualmente não mais, mas houve um período que se usava muito, que era uma maneira muito estranha de elogiar uma mulher. Diziam que a mulher estava sexy, que era a expressão que usava. Alguém já viu essa expressão? Sexy, é isso? E aí eu acho impressionante que é como que homens e mulheres interpretam essa mesma expressão de maneira diferente. Então, quando, por exemplo, uma mulher ouvia uma frase como essa, o que ela imaginava? Nossa, estou bonita, estou linda, né? Ela está ouvindo isso, quando ela ouve o fio-fio, ela imagina que, olha, estou bonita, claro, espetáculo. Ela entende bonita. O homem não entende bonita. Ele entende pessoa que atrai para o ato conjugal. Ser bonita é uma outra história. Então, por exemplo, é possível atrair alguém para o ato conjugal sem ser belo. Tem muita gente, por exemplo, na Quinta da Boa Vista, que se veste mais ou menos assim, atrai muitas pessoas para o ato conjugal, mas não são belas. Porque a beleza se mede pelos olhos e não pela parte do corpo que se mostra. Esse tipo de observação é crucial, porque aconteceu no século atual em que as mulheres começaram a querer ter a mesma sexualidade dos homens. Olha que se os homens fazem assim, tem que fazer igual. Quem foi que disse que você é igual nesse aspecto, cara pálido? Quem foi que disse? O que acontece é que essa é o máximo da dominação masculina sobre as mulheres. Que é quando as mulheres começam a querer se comportar que nem os homens, e aí acabam acidentalmente satisfazendo todos os desejos masculinos e nenhum dos desejos femininos. Então, não sei se estou me fazendo entender, não sei se está claro, mas acontece do seguinte modo: quando nós pensamos que as mulheres precisam ter o mesmo tipo de sexualidade que os homens, o mesmo estilo, aquela que é material, está claro o que eu estou falando?
O que acontece no fim das contas é o quê? Acontece que se tem uma união material entre homem e mulher, e o que não acontece é a união de pessoa. Qual era o espírito, a manifestação da união da sexualidade feminina? A união de pessoa, que é exatamente o que não vai acontecer. É como se as mulheres estivessem o tempo inteiro buscando uma união de pessoa, e como não tem nada, então eu prefiro ficar com a união de carne mesmo que sangue. Esse tipo de concepção é uma dominação, porque no fundo, uma dominação é da grave. Por que da grave? Porque pensa comigo, a união de pessoa não é aquela união no estado original. Não estou sozinho, pelo amor de Deus. A união de pessoa não é a união no estado original. Então, o que acontece é que as mulheres guardam no interior da sua sexualidade o que há de mais próprio da união entre homem e mulher. Você entende o que eu estou falando? Então, na hora em que elas abandonam aquilo que é de próprio, quem é que vai lembrar as pessoas de como que deve ser a relação entre homem e mulher? Ninguém. A revista Veja? Você entende? Ninguém vai lembrar. Então, essa é a gravidade. Quando acontece a corrupção das mulheres, o mundo está abaixo. Não sei se estou fazendo entender o que eu estou querendo dizer com isso. É gravíssima essa maneira de entender, de perceber as coisas. No fundo, é como se Deus tivesse deixado entre o homem e a mulher alguém para servir de memória do que é a união de pessoa. E isso é próprio da sexualidade histórica da mulher, que atualmente vem sendo cada vez mais esquecida, porque o pessoal agora quer zoar. Aí o problema da zoação é que no fundo, quem mais sofre são sempre as mulheres. Porque ela vai querer fazer as mesmas coisas que o homem faz e termina como? Cheia de rivotril no final das contas. Porque não tem o que fazer, não consegue realizar o que ela realmente quer. Vocês entendem ou não o que eu estou falando? Eu espero não estar falando coisas aleatórias. Mas é exatamente esse o problema. Essa é a punição, a dificuldade do entendimento entre homem e mulher nesse aspecto. Ufa. Brabo, né? Mas o homem é pior. É brabo também. É brabíssimo. Porque eu nem sempre tenho coragem de falar o que eu vou falar agora, mas eu vou falar assim mesmo. É que eu tenho vergonha de vez em quando, mas tá bom. Vamos lá então. Tem uma punição para o homem também, lembra? Falou que os cargos no seu dedo. Uma boa imagem que nós podemos fazer sobre isso é exatamente aquela certa tendência masculina que é geralmente assim, né? Tá conversando, assim, três amigos conversando, ei, tudo bem, sei lá. Aí passa uma menina com short desse tamanho, né? Vira e mexe tem um. Aí, como que é? Você pensa que ela passou? Oremos. Aí para. Silêncio contemplativo. Aí a pessoa volta. Não, como estava conversando, né? Passa outra, oremos. Aí, né? É um certo. Você tem inclinação masculina, né? Quem já deve ter visto isso na rua, pessoa quase bater, ciclista bater nas coisas, acontece, né? É uma certa inclinação masculina típica, né? Como quando o mundo era normal, era só masculino. Agora que o mundo não está normal mais, tem feminina também. Mas no mundo normal era muito mais masculino esse tipo de comportamento. Esse tipo de concupiscência, de certa fraqueza para as coisas da sexualidade, né? Bom, isso pode parecer, isso é bobagem, isso é normal, porque é homem. Mas quando isso não é controlado, ou não tem intenção, isso indica um problema gravíssimo. Então eu vou tentar mostrar uma imagem para vocês, para que consigam notar a gravidade disso. Vamos lá. Parece que estou desconversando, mas não estou. Então imagina o seguinte: vai estourar uma guerra. Tá vendo? Toda hora aparece uma guerra. Vou invadir o Rio de Janeiro. Então, hoje em dia, quando a gente pensa em guerra, a gente pensa em videogame, né? Que é alguém com um botão, apertando um botão de um lado para o outro, e aí joga bomba para lá, bomba para cá, e a gente fica um pouco fora de senso o que é uma guerra quando alguém vai invadir um território, né? A gente perdeu um pouco esse senso, mas no mundo antigo era mais fácil entender isso. Quando acontecia uma guerra,
e o exército inimigo ia invadir a sua cidade, então você começava a guerra e o exército inimigo vinha para invadir o local onde você mora, o vilarejo onde você mora. Ótimo. Quais eram as duas consequências da invasão do exército inimigo na cidade onde você mora? Duas coisas aconteciam de imediato. A primeira é estupro das mulheres, é espólio de guerra. Mulher é espólio de guerra. E a segunda é escravidão dos jovens que estão ali à disposição, né? Então, o que acontece é que quando se acontecia uma guerra e uma invasão de um exército, duas coisas aconteciam: estupro das mulheres e a escravidão dos filhos. O homem no período antigo pensava de maneira sólida: eu prefiro morrer na guerra a ver uma desgraça dessa. Parece uma atitude corajosa, não? Parece uma atitude, literalmente, me pareceria muito covarde que diante de uma situação dessa, de um perigo como esse, alguém falasse: não, vou ficar embaixo da cama que eu estou morrendo de medo de morrer. Me pareceria pouco máscula e pouco corajosa também. Então é evidente que é muito mais corajoso enfrentar a guerra para defender a honra da esposa e a liberdade dos filhos. Todos entendem o que eu falo? É claro isso? Então agora vem a marretada. Porque acontece o seguinte: aquela concupiscência um pouquinho mais frágil para os homens, tudo bem? Ela tem consequências. Ela tem consequências diretas dentro da família. Eu já vou dizer quais são elas. Então acontece, por exemplo, sobre uma pessoa que tem dificuldade para controlar a própria concupiscência e para controlar os próprios prazeres, desejos, tem um problema de que essa pessoa tem uma ligeira tendência a ser egoísta. Pessoas que não costumam controlar os próprios prazeres têm uma pequena, para não falar outra coisa, de tender a um certo egoísmo, né? O problema é que quando um pai educa o seu filho, ele vai passando para o seu filho aquilo que tem dentro dele, né? Naturalmente. E uma consequência de uma pessoa que tem vício de concupiscência e vícios assim é passar para os seus filhos os mesmos vícios que ele recebeu. Só que o vício é uma forma de prisão. E aí o que acontece? A pessoa, pelos vícios que não controla, acaba passando os vícios para os seus filhos, aprisionando seus filhos nos próprios vícios. Então, quando o homem luta contra a concupiscência, ele está lutando pela liberdade dos filhos, porque ele vai comunicar aos filhos a virtude que ele adquiriu. Se ele é viciado, ele acaba comunicando aos filhos os vícios que adquiriu. E aí aprisiona os filhos nos mesmos vícios que ele tinha. Deu para entender? Então, a luta contra a concupiscência para o homem é a luta pela liberdade dos filhos, para que eles possam ser educados segundo a virtude, segundo o que há de melhor. Tá bom? Mas piora. Porque a luta contra a concupiscência para um homem também é luta pela honra das mulheres, pela honra da sua esposa. E tem dois motivos para isso. O primeiro é que um homem com vício de concupiscência, a chance de trair a esposa é gigantesca, tá claro? É monstruosa, se nem dizer. A pessoa que tem vício de concupiscência, que vê pornografia todo dia, primeira vez, a secretária chegar em cima dele e falar um pouco diferente, já era, tá claro? Isso é evidente. Agora, a segunda é mais grave, porque a segunda toca diretamente o próprio exercício do ato conjugal. Porque uma pessoa com tendências egoístas e vinculadas à sua concupiscência tem uma dificuldade muito grande de entender as particularidades femininas nesse aspecto do ato conjugal. E aí, o ato conjugal passa a se tornar uma certa forma de uso do marido pela esposa, que é, às vezes, até uma forma de estupro. Entende? Não um estupro consentido, como dizem algumas pessoas, né? E acontece única e exclusivamente por não controlar a concupiscência da carne, que dentro dos homens é bastante agitada. Então, quando o homem luta contra a concupiscência, ele está dentro de uma guerra, lutando pela liberdade dos filhos e pela honra da esposa. Eu falei que era grave. Tá claro? Tudo bem. Deu para entender o que eu falei? Bom, graças a Deus. Essa é a batalha. E é uma guerra também contra uma certa inclinação natural, que é a concupiscência da carne. Entendeu? Sabe como que é o negócio? Oremos.
assim. Tá, roga de amigo, oremos. Aí para lá, não oremos, fica lá um tempão. Então, preocupar-se com essas coisas diz respeito à preocupação com a família, com a integridade da família. E aí eu não preciso nem dizer o número de famílias que já se deram mal por causa dessas coisinhas. Tá legal? Isso aí a história conta por si só. Bom, isso é o que o pecado faz na relação entre homem e mulher. Tá bom? Mas o que o pecado faz na relação de mim comigo mesmo? Ou seja, no indivíduo. É o segundo passo agora. Então vamos lá. Na relação com o indivíduo, nós temos o primeiro problema da concupiscência da carne, ou seja, os prazeres sexuais largados assim. A primeira consequência é esse tipo de prática ser viciante. É muito fácil se viciar num negócio desse, né? Muito fácil. Aqueles videozinhos daquelas mulheres coitadas, pobres, pouco vestidas, como dizia o Chaves, por exemplo. Esse tipo de coisa pode viciar alguém, sabia? Elas têm pouco dinheiro para comprar roupa, por isso que ficam assim. Então, esses vídeos costumam viciar com facilidade, e o vício tem um problema danado. Porque o vício é um ato mau, difícil de tirar. É um hábito mau, perdão, difícil de tirar. Então, quando uma pessoa tem um vício, é muito fácil saber se está viciado ou não em alguma coisa. Como é que você faz? Para de fazer. Vê quanto tempo você dura sem fazer aquilo. Se você falar, eu consigo durar 3, 4, 1 ano e meio sem fazer, talvez não esteja viciado. Mas você fala, parei, nunca mais. Daqui a 2 semanas você fazendo de novo, você está viciado. É simples verificar. Como é que vocês têm um vício ou não? É muito simples. Para de fazer. Eu acho engraçado o pessoal que fala assim, eu não estou viciado não, eu paro quando eu quero. Quantas vezes você quis parar? Nenhuma. Inteligente. Genial. Entende? Eu paro quando eu quiser. Mas quando eu penso que não, nunca quis parar. Mas quando eu quiser parar, eu paro. Nunca vai saber se está viciado ou não nas coisas. Porque a maneira para saber se está viciado é, para. Vê quanto tempo se dura sem. 1 semana, 2 semanas, está viciado. Eu não consigo ficar sem. Então você está viciado. Você está preso naquilo ali. Vai ter que fazer um esforço hercúleo para se livrar daquele negócio. Dá trabalho? Dá para resolver? Dá. Tem solução? Tem. Mas vai dar um trabalho danado. Não vai ser um negócio que de hoje para amanhã você fala, não faço mais. Não vai fazer. Várias vezes. Porque o pecado gera vício. E o vício é uma forma de prisão. Porque chega uma hora que você está doido para parar de fazer alguma coisa. Eu quero parar, não quero mais, e faz de novo. Por isso que é muito perigoso entrar em alguns vícios, né? Quando a gente fala vício, você sempre pensa vício como sinônimo de bebida ou droga. Esses são os mais claros, né? Mas também tem outros vícios, como por exemplo, ver aqueles vídeos das mulheres mal vestidas, ou por exemplo, outras práticas solitárias, também são vícios que também precisam ser corrigidos, porque estão diretamente vinculados a uma maneira de você viver a sua vida interior e até viver a sua vida humana. Então, o pecado gera vício. Ótimo. Isso é ruim, né? Mas piora um pouco. Piora, claro. Piora porque a pessoa que tem problema de vício de concupiscência da carne, né? Vocês entendem o que eu quero dizer com isso, né? Tem um detalhe, um fenômeno muito curioso, que é assim: quem engana acha que está sendo enganado. Já perceberam esse fenômeno? Então, a pessoa que tem o mau hábito de trair alguém, ela sempre acha que a outra pessoa está traindo também. Então, é mais ou menos assim: você vai, olha o Facebook da pessoa, não tem nada, aí dá a volta, vai trabalhar, aí volta, olha o Facebook da pessoa, aí volta outra coisa, aí volta de novo, olha o Facebook. É o dia inteiro caçando pelo em ovo para poder provar que a pessoa tem outra pessoa. Mas sabe o que é isso? É um certo vício
de posse, talvez, muito próprio de quem já traiu, alguma coisa assim, né? Quem tem esse hábito de concupiscência tem uma tendência muito grande a achar que todo mundo está fazendo mal. O que é o inferno? Porque você já imaginou o desastre que deve ser a vida de alguém que tudo quanto é canto acha que as pessoas estão pensando mal dela? Você imagina? Sala cheia. Se eu imaginasse que todo mundo aqui está pensando mal de mim, eu estaria fuzilado. A minha vida seria um inferno. Você imagina? Essa vida que é o inferno é a vida da pessoa que tem hábito de concupiscência nesse sentido. Porque ela acha que de algum modo tem sempre alguém para te passar a perna. Não, vamos passar a perna. É possível que não vão. Aí você dá uma volta, vira a esquina, vamos passar a perna. Vamos. Nem. Só uma vida. Você não é tão importante assim. Tá? Você não é tão importante. O mundo inteiro não está conspirando contra você. Por quê? Porque você não é tão importante assim. Até que você pode ser importante para algumas pessoas. Mas para todo mundo não é possível. Não é possível, né? Uma vez alguém chegou para mim e falou o seguinte: fizeram de propósito. Os 3 da Supervia pararam de funcionar só para eu não chegar naquela entrevista de emprego. Eu assim, como? Como alguém fez isso? Você tratava assim, a entrevista de emprego era o quê? Você arranja briga com Deus? Com quem que você vai fazer um negócio desse nível, né? Então, esse tipo de perseguição, sobretudo no âmbito sexual, às vezes quando são pessoas casadas, né, vinculadas a esse certo medo por causa do vício que foi instaurado, né? Ou seja, um pequeno inferninho na vida da pessoa. Isso sem dúvida é algo ruim, mas piora. Piora como? Piora do seguinte modo. Porque uma pessoa muito vinculada à concupiscência, ela tem um problema. O problema é muito simples. Ela gosta apenas de satisfazer os próprios prazeres, né? Assim, então, uma pessoa muito concupiscente, ela quer que as coisas aconteçam na hora em que ela quer, do jeito que ela quer, porque ela não está habituada a ser contraditada. Isso é próprio da concupiscência. Então, eu quero porque eu quero, pronto. Acontece que o mundo tem regras, né? Tem leis, normas que são instauradas e que você tem que cumprir em tudo quanto é campo. Na escola, no trabalho, na igreja, tem uma série de normas. E a pessoa que só faz aquilo que quer, a hora que quer, e se quiser, se relaciona com as leis de uma maneira muito estranha. Nós podemos nos relacionar com as leis de 2 modos. Uma é como um herói e a outra é como um escravo. Você imagina assim, eu estou cumprindo uma lei que me mandaram. Aí você vai lembrar, a lei existe para garantir a ordem. A ordem é a paz, é a tranquilidade na ordem. Quando eu cumpro a lei e garanto a ordem, eu sou o promotor da paz, logo eu sou um herói. Então eu estou cumprindo tudo direitinho, porque eu sei que fazendo as coisas como devem ser feitas, o mundo fica ordenado, a paz instaura e eu fico feliz, todo mundo fica feliz. Essa pessoa cumpre a lei como um herói. Ele faz o que deve fazer, porque ele quer instaurar o melhor naquele lugar. Diferente é o escravo. É aquela pessoa que pensa assim: por que você vai cumprir a lei? Porque se eu não cumprir, estou mandando embora. Se eu não fizer, vão brigar comigo. Se eu não fizer, chicote. Esta é a lei do escravo. O escravo é aquela pessoa que, nesse sentido, né, é aquele que cumpre a lei por causa do chicote. Se não tiver chicote, não tem punição, vamos embora. Então, essa é a diferença entre a pessoa que vive apenas por motivo dos prazeres e aquele que vive um critério maior de vida interior. Quem vive somente dos prazeres se relaciona com a lei como um escravo. E ele só faz o que deve fazer por medo de alguma punição. Vocês entendem isso? Então, ou se vive como um herói, a lei, ou se vive como um escravo. Vocês entendem o mal que existe dentro disso, porque pensa comigo, o que não falta neste mundo são leis em cima de você. Você vai receber ordem o tempo todo. Se você se relaciona com as ordens como um escravo, você, ainda que livre, é escravo. Porque você se relaciona com o mundo como um escravo o tempo todo.
eu estou fazendo todas essas coisas porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer. No fundo, é como se tivesse um capataz invisível atrás de você dizendo, tem que fazer, tá, tem que fazer, tá. É invisível, mas ele está ali, te dando chicotada para você fazer as coisas. Isso é escravidão, mesmo estando livre, mesmo podendo andar quando você quiser. Isso é culpa da concupiscência em muitos casos, não só dela, tá bom? Mas uma das consequências da concupiscência é essa: tratar as leis e as normas como um escravo. O que é bastante ruim, né? Mas piora. Piora. Tá ruim, mas piora. Piora. Pode piorar? Pode. Como é que piora? Piora por causa de uma coisa chamada embotamento de sentidos. É um nome bonito, elegante, está na Suma Teológica, bonito para quem gosta. Embotamento de sentidos. O que é embotamento de sentidos? Vou explicar. A expressão embotado faria uma imagem boa para isso. Imagina a sua mão, é isso? A nossa mão, ela tem uma certa mobilidade, né? Um espaço aqui entre os dedos, faz com que você consiga pegar um negócio pequeno, você consiga mais ou menos controlar as coisas devido à precisão da sua mão. Ela está livre. Você consegue fazer vários movimentos bacanas com ela. Agora, se os seus dedos começarem a inchar, você vira uma mão de pato praticamente, é assim? Vira uma bola no lugar de uma mão, e aí você não consegue mais, por exemplo, pegar um garfo, não consegue mais pegar um alfinete, não consegue mais pegar coisas pequenas. A sua mão ficou embotada, entende? Essa expressão, embotou a mão, ela grudou e agora você não consegue mais pegar coisas pequenas, só consegue pegar coisas grandes. Isso é o que acontece com a nossa inteligência pela concupiscência da carne. Você não consegue mais penetrar nas coisas sutis e só consegue aprender ou perceber as coisas brutas. Então, uma boa imagem para isso, para tentar entender como que a brutalidade começa a, de algum modo, fazer parte da gente. Uma maneira boa para isso é perceber a história da música brasileira dos últimos 30 anos. Muito fácil entender isso. Você pega uma pessoa de 30 anos atrás, ele pega um violãozinho, não é isso? Um João Gilberto, cruza e fica lá. Assim, aquela musiquinha, aquele monte de acorde para tudo quanto é lado, que ninguém entendia muito bem, mas era bonito, né? Isso vendia a beça. Acreditem, jovens, um dia o pessoal comprou esse negócio, né? E aí, 30 anos depois, você não consegue imaginar uma música brasileira, até o samba, hein? Que não tenha um andamento que seja ou que não esteja um tudo tem tunt-tunt, é impressionante, né? É quase que o ritmo generalizado de tudo. Tudo tem tunt-tunt. Quer dizer, que bobagem isso? Não é só bobagem, não. Uma pessoa, essa é a gravidade. Você precisa de uma música mais bruta, que praticamente movimenta seu corpo sem você querer. Porque esses tunt-tunt movimentam o corpo sem querer, né? Assim. Você não precisa falar assim, vou dançar. Não precisa, fica perto de uma caixa daquela, deixa com tudo, quando você já está assim, ó. Entendeu? Sem esforço nenhum, porque o negócio se movimenta sozinho, tá claro? Ou seja, você tem uma música que no fundo, ela pega o teu braço e faz assim, ó. Entendeu? Assim, agora vai te dar, né? O que isso significa? Você precisa de um negócio bruto para conseguir apreciar a música. Que isso bate direitinho com o histórico em que a música brasileira foi surtindo. Desde uma música suave, com as palavras diferentes, até a música com palavrão explícito. Entende? Quando não, antigamente era só palavrão, agora tem descrição de cena, que é pior do que palavrão, inclusive, né? Ou seja, a brutalidade na concupiscência foi acompanhando a brutalidade da música. Aí você imagina uma pessoa que está acostumada com uma música que balança, sem ela fazer esforço nenhum, agora vai ouvir Vivaldi. Não vai ouvir, não adianta, entende? Não, olha, eu tenho uma música excelente, isso aqui é uma música do bar, é um espetáculo, a pessoa vai lá, dorme o encontro inteiro, entendeu? Isso aqui é o The Best of Bar, mas não é bar,
Vá nada, dorme, porque não tem condições. É isso que é embotamento de sentido. Você não consegue mais perceber a beleza do sutil. Não tem mais como, a pessoa não consegue perceber a beleza, por exemplo, de ver um passarinho cantando numa janela com o sol nascendo. Ela fala, coisa chata, que nojo. Entende? Tem que ter um tum, 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 e o mundo caindo, e mais barulho, e um espetáculo. Não consegue ter sutil, perceber o sutil. Isso daí é embotamento de sentido. Qual é o problema do embotamento de sentido? O problema é o seguinte: você não consegue penetrar a sutileza das coisas. E aí o seu pensamento começa a ficar pouco profundo. Naturalmente, você não consegue falar coisas profundas, só consegue perceber coisas brutas, não as profundas. Qual é a consequência disso? Você não consegue meditar profundamente. Você não consegue mais parar e meditar profundamente sobre a sua própria vida. Acontece que aí é que vem o golpe de misericórdia. Eu falei que piora mais ainda. Você não consegue raciocinar em alto nível, não consegue meditar de maneira profunda, e aí começa o círculo vicioso, que é o pior de tudo. Que é mais ou menos assim, ó. Eu não medito. Quem não medita na própria vida não muda de vida, não consegue. Quem não medita não muda de vida. Você não para um dia, olha assim e pensa, o que eu estou fazendo na minha vida? Ih, está errado. Se você não faz isso, não adianta que não muda de vida. Impossível mudar de vida sem isso. Quem não medita não muda de vida. Aí não muda de vida, a pessoa continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Só que essas mesmas coisas são insatisfatórias. Aí você junta, né? Eu não mudo de vida, faço coisas que não me satisfazem. Aí é insatisfatório, aí eu faço mais para poder suprir o que faltou. Aí eu medito menos, e aí eu mudo menos de vida, e aí eu continuo fazendo mais e entro no círculo vicioso. Deu para entender o problema do círculo vicioso? É esse. Você não medita, não muda de vida. Não muda de vida, permanece satisfeito. Aí a insatisfação, o que você faz? Compensa com alguma outra coisa, que também não resolve. Aí você também não muda de vida. E medita menos ainda. E segue o círculo vicioso. Uau! E aí? Como é que faz para poder sair do círculo vicioso? Faz assim, ó. Uma montanha chamada Sinai. Deus chega lá de cima e grita: para! Chega! Os 10 mandamentos é o grito de Deus. Para! Chega! Ó, faz isso aqui, ó. Senão, inferno, hein? Faz isso aqui. Entende? Os 10 mandamentos é uma espécie de grito da parte de Deus falando: olha, é melhor você sair dessa. E o 6º mandamento é exatamente o mandamento dito por Deus para que você não entre no círculo vicioso. E se entrou, que consiga sair. A pequena ameaça do inferno é um ato de amor da parte de Deus. Ele poderia não te avisar que existe. Não é assim? Ele poderia deixar você sozinho, depois você não esperar, e agora? E agora o inferno. Mas eu nem sabia, não interessa. Né? Avisar que tem inferno é uma boa notícia, né, da parte de Deus. Ele está te avisando que existe. Né? E aí, você, por exemplo, pensa assim, está você no círculo vicioso. Aí vem um e grita assim, ó, inferno. Aí a pessoa, inferno, punição eterna. Aí a pessoa já para, medita alguma coisinha e tenta mudar, entendeu? É para isso que existe a lei. A lei é uma certa advertência de Deus para que a pessoa possa viver de maneira pura. Você entende? A advertência divina para que se possa viver de maneira pura e perfeita. Por isso, eu vou falar de algumas maneiras de cumprir a lei que não é muito católica. Então vamos lá. Os mais jovens aqui, atenção. Informação importante. O Ministério da Saúde adverte que algumas coisas precisam ser sabidas. Então, eu fiz um propósito pessoal meu que os jovens aqui da paróquia vão entender logo de uma vez rapidinho. Quem não ouviu, vai ouvir agora. Que era mais ou menos assim. Às vezes acontece de alguns jovens chegarem com sacerdotes católicos mesmo, assim, de verdade. É zoado não, católico de verdade. Aí ele chega assim, chega cantando assim, ó. Para. Se chegou cantando, já sabe, né? Eu já entendi. Chegou cantando, já sabe que aí tem coisa. Compadre, você lá vem.
Aí a pessoa, padre, assim, até onde eu posso ir assim com a minha namorada para não cometer pecado? A minha resposta é unânime, sempre que faço essa pergunta. Eu já saiba, o que eu vou responder? Até onde você não deveria ter feito essa pergunta. Entendeu? Por que a resposta é essa? Motivo muito simples. Porque se você disser até onde, a pessoa vai até lá. Tá legal? Porque quando a pessoa pergunta para você até onde pode ir, ela quer ir exatamente até ali. Né? Ou seja, é uma maneira de cumprir a lei de maneira profundamente estranha. O sexto mandamento e os 10 mandamentos, eles não são uma espécie de código legal em que você manda para o STF uma petição para ver como é que ele vai poder tirar a lei do lugar. Entendeu? Então, às vezes, tem gente que interpreta os 10 mandamentos assim, né? Como se fosse a Constituição Federal. Na dúvida, tu manda para o STF e ele resolve fazer o que ele quiser. Né? E você faz o que você quer também. Então, os 10 mandamentos não são a Constituição Federal, em que você pode ficar lá, ajeita aqui, ajeita ali, olha, muda uma letra, muda um parágrafo. Olha, e se for mais um, não é isso. Não é um direito positivo, porque o objetivo da lei dos 10 mandamentos não tem nada a ver com ficar fazendo ajuste para lá e para cá. Então, essa é uma recomendação muito útil, entendeu? Até onde você não deveria ter feito essa pergunta, porque a pessoa quer ir até lá. Ela está com mal interessada, uma ideia na cabeça. Né? Agora, então como é que se faz para poder cumprir o sexto mandamento? Repito, não é ficar caçando normas dentro dos 10 mandamentos que você vai conseguir realizá-lo bem. Isso é como um judeu vivia, isso talvez é como alguém meio perdido possa querer viver. Então, por exemplo, o objetivo claro dos 10 mandamentos, no sexto mandamento, é viver a pureza, a santa pureza. Então, por exemplo, em alguns lugares, assim, França, existem maneiras em que os namorados se abraçam, se beijam, de maneira tão efusiva, você não sabe muito bem quando é um e quando é outro, entendeu? Você juntou de tão estranho, você não sabe mais como que está. Como eu costumo dizer, eles têm algumas maneiras de alguns namorados se abraçarem, de alguns casados ficam corados de vergonha, né? Então, quer dizer, se quando uma pessoa está abraçada assim, entendeu? Ela consegue pensar na Virgem Maria, nos santos anjos, e tudo que é de bom, santo e puro, imaculado, talvez não tivesse problema, né? Mas eu tenho a ligeira impressão de que não é isso que está passando na cabeça naquele momento. Eu tenho a ligeira impressão de que não é bem a vida da Virgem Maria que aparece no pensamento quando a pessoa está fazendo um compulsionismo, né? Eu tenho a ligeira impressão de que Nossa Senhora não está naquele pensamento. Então, isso não é minha pureza. Deu para entender o que eu estou falando? Isso não pode ser pureza, tá claro? Ainda que isso não seja, mas é como sexto mandamento, eu vou dizer, você queria que eu desse uma conta para você, ó, a partir de 35 milímetros do ângulo tal, pelo amor de Deus, gente, né? Entendeu? Não é direito positivo, diz respeito à vida de pureza, inclui inclusive os pensamentos, claro, inclui tudo, para viver de maneira pura, casta. E aí eu vou perguntar, para que isso? Bom, a pureza traz presentes. A pureza traz alguns presentes. Quais são os presentes da pureza? Vamos lá? Primeiro presente da pureza. Ela manifesta a glória do corpo humano. Uma pessoa que tem uma vida de pureza intensa é alguém que teve a graça de Deus de conseguir controlar muito bem, ou boa parte, daquilo que são seus instintos. Um exemplo disso, sabe o que é? São os templários. Alguém já falou dos templários? Aqueles cavaleiros lá medievais? Então, o que os templários tinham de tão especial? Eles eram muito bem treinados como militares, mas tinha mais uma coisa. Os templários eram celibatários, eles tinham um voto de castidade. O diretor espiritual deles, adivinha quem era? São Bernardo de Claraval. Ou seja, alguém que não pegava leve. Tem? São Bernardo foi diretor espiritual dos templários, e uma característica deles era exatamente ser pessoas
fiéis, ser pessoas que tinham uma disciplina fora do normal e homens de vida de castidade intensa. Isso é uma manifestação da glória do corpo humano, porque eles conseguiram unir o que havia de melhor e se tornaram os melhores soldados do medievo. Por quê? Porque conseguiram controlar os instintos mais baixos e acabaram também exercendo de maneira mais plena a sua vida civil, inclusive. Outro prêmio da pureza: profundidade de pensamento. Existe na igreja, na história da igreja, um grupo que é conhecido como os Padres do Deserto. Não sei se já ouviram falar sobre eles. Os Padres do Deserto eram homens de profunda vida de castidade, que eles saíam da cidade para ir para o deserto, para viver a pão e água e fazer mortificação até morrer. Penitência, mortificação, vida de pureza até morrer. E tinha uma característica muito interessante desses homens. Eles tinham uma capacidade de entender a natureza humana tão profunda, que até hoje tem algumas pessoas, alguns psicólogos, que estudam as frases que eles ensinaram, chamados apoftégmas dos Padres do Deserto. Acontece que esses homens eram analfabetos. Você entendeu o problema? Alguns analfabetos conhecem mais psicologia que os doutores de algumas universidades. Como isso é possível? Você entende? Uma profunda vida interior que eles possuíam, e esse é um dos prêmios da castidade. O contrário da concupiscência. A concupiscência destrói a capacidade de ter finura no pensamento. A castidade, a pureza, traz profundidade de pensamento. Você vê uma característica típica dos doutores da igreja, sabe qual é? Vida de pureza. São Tomás, São Agostinho, São Boaventura. Eu não encontro um doutor da igreja que, depois de convertido, era mais ou menos. Não. Era tudo gente de uma vida de castidade intensa, de vida de pureza. A profundidade do pensamento se vincula assim a uma certa vida de pureza. Tudo bem? E a última coisa é que a pureza se vincula também ao dom da piedade, o dom do Espírito Santo da piedade. Vincula indiretamente ao dom da piedade, não indiretamente. Ele se vincula ao dom da piedade. É muito fácil notar isso. Simples. Está o jovenzinho lá na igreja, né? Rezando, missa diária, comunhão, penitência, confessa, está lá de Deus mesmo. Aí aparece uma namorada, aí leva a namorada também, estão lá os dois juntos, rezando, penitência, terço. Aí um dia começa o pecado grave, não é assim? Aí a criatura não confessa não, ela fica com vergonha do padre e não confessa. Aí quando ela menos espera, assim, o texto fica sem graça, ela fala, vamos lá o texto, não fazer outra coisa. Aí para no texto. Aí depois fica sem graça também a liturgia da palavra, e a missa todo dia, a comunhão. Aí fica tudo sem graça. Chega uma hora que a pessoa não quer mais ver a igreja na frente. Ela nem sabe o que foi que aconteceu. O que aconteceu? Pecado mortal, só isso. O que acontece é que quando a pessoa comete pecado mortal, sobretudo os pecados da carne, a primeira coisa que acontece é parar de rezar. É a primeira coisa. A dificuldade de rezar é homérica quando uma pessoa comete pecado mortal, sobretudo com o sexto mandamento. E é quase que imediato. Pegou, pronto, rezar vai embora, piedade, penitência, vai abandonando uma coisa de cada vez. Isso é muito comum, né? Por isso que eu tenho o hábito de falar que o pecado mortal é câncer. Entende? Por que câncer? Porque você contrai um dia e ele vai se multiplicando e ele vai engolindo a sua vida espiritual até chegar uma hora que você não sabe nem mais o que está fazendo na igreja. Por quê? Porque a criatura não foi confessada na hora certa. Entendeu? Ela vai perdendo a piedade. Diversamente é quando a pessoa consegue ter a vida de pureza, que ela vai crescendo na piedade.
ela vai amando mais o Senhor Jesus, vai tendo um tempo mais de piedade, vai amando mais a Deus. E quando ela vai pecando, ela vai amando menos. Por isso que eu costumo recomendar sempre, sobretudo aos mais jovens, uma recomendação muito útil, que eu costumo fazer, alguns já ouviram, os que não vão ouvir agora. Então, quando por acaso aconteceu um pecado mortal, Jack Bauer, entendeu? 24 horas. Faz um acordo consigo mesmo, tá bom? Tipo Jack Bauer, 24 horas. 24 horas para um jeito da sua vida. Por quê? Tem dois motivos. Primeiro, porque o pecado mortal é câncer, ele vai engolindo a sua vida espiritual, pedaço por pedaço. E segundo, porque você é carioca, né? Porque vocês moram no Rio de Janeiro. E assim, aqui nessa cidade, não pode dar bobeira. Não é bom não estar preparado para a morte. Então, recomendo vivamente que aqueles que moram no Rio de Janeiro conservem em estado de graça, porque você não sabe a hora. E aqui, realmente, você não sabe a hora. Tá claro? Se, por exemplo, tem alguém assim, numa cidade tranquila, fala que não sabe a hora, nós, mais ainda. Então, quem mora no Rio de Janeiro é salutar, vivamente recomendado, conservar-se em estado de graça o maior tempo possível, tá claro? Porque você nunca sabe, e realmente nunca sabe, a hora que você pode estar dentro de uma situação em que você, ai meu Deus, surge um quadro aqui agora. Então é melhor, é saudável conservar-se em estado de graça por essa advertência, entendeu? Fica a dica, né? Além de conservar a vida de fé, estado de graça, você também evita uma morte desagradável, né? Bom, de qualquer modo, isso foi o que diz respeito ao que o pecado costuma fazer com a natureza humana, tá bom? Isso é o que o pecado faz com a natureza humana. Uma série de riscos, de gravidade, coisas ruins. E tem mais um outro termo último que eu tenho que falar com vocês, que é exatamente o problema de... Na verdade é o meu problema, né? Porque, você entende, lá no dia de ontem nós falamos do homem feito para a mulher, para se completar, e Deus quis assim, para que formasse uma família, para se ter filhinhos, povoar a terra, né? Assim, lembra disso? Mas e eu? Quer dizer, cadê? O celibatário, como é que faz? Vocês entendem o problema? Quer dizer, poxa, se Deus mandou, então ele está cometendo um pecado mortal, né? Porque Deus mandou fazer um negócio, está fazendo outro, ele mandou que a família não procriar, eu estou fazendo outra coisa, então, né, os pais todos não têm pecado mortal. E para resolver esse problema, vocês vêm até amanhã que eu falo, tá bom? Isso daí é só amanhã, que é o tema da aula de amanhã, tá bom? Então nós vamos parar por aqui para perguntas.